nós tínhamos uma perspectiva de 40 a 50 anos para atingirmos o grau de país plenamente desenvolvido e atualmente nós temos uma perspectiva de 130 a 150 anos. A solução para isso seria se aproximar mais do modelo americano, com menos serviços públicos? A nossa tributação é muito injusta. O contribuinte brasileiro não recebe a compensação pelo que paga. Essa violência do país, ela está destruindo o sistema econômico. Senador, o senhor assumiu a liderança do PMDB num momento delicado para o governo e para o partido. Como é que foi essa circunstância da escolha do senhor? Eu acho que foi um momento que foi criado em função dos acontecimentos, dos conflitos que estavam existindo entre a liderança e o próprio partido. E eu recebi esse gesto de confiança da quase totalidade dos nossos companheiros. Fui escolhido, inclusive, por aclamação. E eu estou exatamente dando uma direção no sentido de sempre representar o pensamento da maioria. Então, todos aqueles casos, projetos que sejam de grande importância para o país, os que sejam de grande importância para o governo, não é? Eu vou sempre conversar com a bancada e daí tirar o pensamento médio e o pensamento majoritário dessas posições. E é esse pensamento majoritário que eu vou representar durante a minha liderança. Tem uma diferença entre o PMDB na base do governo e o PMDB no governo, na atuação aqui no Congresso? Eu acho que sim, né? O PMDB, historicamente, é um partido democrático, né? É um partido que tem uma história desde a redemocratização do país, né? Depois a partir das diretas já, e a eleição direta para presidente da República. O PMDB tem demonstrado exatamente ser um partido eclético, um partido que aceita várias linhas de pensamento, né? E isso foi exatamente o que deu a força e a grandeza do PMDB, é respeitar sempre o pensamento do companheiro ou de outra facção do partido. E como é um partido eclético, imagino que o senhor vai ter o desafio aí de conduzir o partido nessas reformas, principalmente a previdenciária e a política. O partido vai fechar uma questão, como é que o senhor pretende unificar essa bancada? Eu repetindo o que eu falei, eu vou, no momento em que não conseguir unificar a bancada como um todo, eu vou representar o pensamento da maioria. No caso da reforma da Previdência, a imprensa disse muito que o governo não teria força para aprovar em virtude da votação da denúncia na Câmara, por causa dos 308 votos que o governo precisa. O senhor acha que agora que a reforma virou uma prioridade do governo é um outro momento? Eu gosto muito de trabalhar de forma pontual e sempre direcionar o meu trabalho, direcionar a minha visão para o Senado Federal. Então, esse é um assunto da Câmara dos Deputados, né? Eu só vou tratar desse assunto quando esse assunto chegar aqui no Senado Federal. Por enquanto, eu não vou dar nenhuma opinião, porque não conheço com profundidade, né, aquilo que eventualmente possa ser discutido e aprovado na Câmara dos Deputados. O senhor é relator da medida provisória que renegocia as dívidas previdenciárias de estados e municípios com a União. Essa medida vai contra a proposta de reforma da Previdência? Não, de maneira nenhuma, sabe? O que nós fizemos nessa medida provisória, né, foi exatamente aproveitar o que ela tinha de melhor, que é proporcionar às prefeituras de todo o país a possibilidade de dividir as suas dívidas atrasadas, né, em até 200 meses, né, e desta forma regularizada essa situação junto à Previdência Social, né, a Prefeitura possa ter a certidão que lhe dá as condições de assinar os convênios
com o governo federal. As prefeituras, elas dependem muito do governo federal, porque a divisão da arrecadação de impostos no Brasil, ela é muito hostil aos municípios. Os municípios onde as pessoas moram, onde as pessoas residem, onde as pessoas vivem, ele participa com apenas 15% da arrecadação nacional. Aí depende para o seu desenvolvimento, para a infraestrutura, para melhorar a saúde, a educação, os municípios precisam predominantemente de ajuda do governo federal. E essa medida provisória vai dar essas condições para que os municípios possam regularizar as suas dívidas com o INSS. Na condição de relator, eu melhorei ainda, porque na medida provisória estava prevista 25% de abatimento nas multas e nos encargos, eu aumentei para 40%, para reduzir um pouco a prestação, né? E trabalhei junto a vários setores do governo, Ministério do Planejamento, Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Secretaria-Geral da Previdência Social, no sentido de que pudéssemos recuperar mais de 2 bilhões de reais que estavam lá no governo federal, lá na Previdência, e que pertenciam a esses recursos desde 99, ou seja, há 18 anos, estavam lá esses recursos sem serem devolvidos para as prefeituras e para os estados. Então nós conseguimos que esses valores fossem pagos aos estados e aos municípios que têm direito a esse crédito. Então foi um ganho extraordinário, porque foram recursos que nós recuperamos, que estavam, repito, parados há 18 anos. A gente tem um momento no Congresso da renegociação de dívidas de vários setores, né? A gente tem aí de estados e municípios, no caso de dívidas previdenciárias, tem dívidas de empresas com a Receita Federal, dívidas rurais também. Essas renegociações, elas aumentam o caixa do governo, são uma garantia de recebimento ou elas são um benefício para maus pagadores? Não, veja bem, está tendo uma medida provisória que hoje, nós chamamos a medida provisória do Refis, que ela, se for aprovada, que eu acredito que não será da forma como foi aprovada, ela prejudica a arrecadação, ela incentiva aquele empresário, aquela empresa que quer fazer caixa com o dinheiro dos impostos e depois entrar num parcelamento altamente favorável, sem pagar multa, sem pagar juros, sem pagar nada, né? Se for aprovada da forma que foi apresentada pelo relator da medida provisória, ela é muito ruim para o país, ela cria problemas seríssimos na arrecadação de impostos, não é? E eu acho que, na medida em que ela for ajustada, ficar mais ou menos dentro de um entendimento do que gostaria que fosse apresentada pela Receita Federal e sempre visando a recuperar aquele contribuinte que durante a crise econômica do país não pôde pagar os seus impostos, isso é uma coisa altamente benéfica, tanto do ponto de vista do setor produtivo do país, como do ponto de vista também da arrecadação. Agora é preciso que haja equilíbrio nisso, porque é fundamental a arrecadação de impostos para o país. Esse equilíbrio existe na medida provisória que o senhor está relatando? Existe sim, existe equilíbrio. Nós praticamente não alteramos o texto daquilo que poderia representar um furo contra a receita do INSS, mas ao mesmo tempo, repito, recuperamos mais de 2 bilhões que estava na mão do governo para distribuir com estados e municípios. E essa mudança de 25% para 40% na renúncia das multas, ela foi acordada com o governo também, senador? Parcialmente sim, alguns setores do governo concordaram totalmente, outros não. Mas no final nós fizemos uma média daquilo que foi negociado com o governo. Tivemos um amplo processo de negociação para que pudéssemos chegar aonde chegamos, sempre com essa preocupação de atender os estados e municípios, mas não prejudicar a arrecadação das receitas da Previdência Nacional, da Previdência, né, Social.
senhor falou de impostos. O governo estuda uma proposta de elevar a alíquota do imposto de renda para a pessoa física. O que o senhor acha dessa medida? Mais uma medida que o governo está tentando elevar a arrecadação? Acho uma medida equivocada do ponto de vista econômico, equivocada do ponto de vista social, não é? E injusta para o contribuinte. Veja o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a alíquota máxima é 36%. A nossa é 27,5%. Então, aparentemente, o americano paga mais imposto de renda. Mas não paga, porque se o americano, o contribuinte americano, utilizar todas as deduções que são previstas em lei, ele vai pagar no máximo 22,5%. E mais, essa alíquota de 36%, ela só entra numa renda anual de em torno de 1.500.000 a 1.600.000 reais por ano. Enquanto no Brasil, essa alíquota máxima de 27,5%, ela entra já a partir de uma renda de 40 mil reais. Então, é uma diferença brutal, ou seja, a alíquota máxima dos americanos é a partir de uma renda de aproximadamente 40 vezes a renda do brasileiro. E, na realidade, o nosso imposto de renda não deveria ser 27,5% a renda máxima, a alíquota máxima, deveria ser 25%, porque no governo Fernando Henrique ele criou esse adicional de 2,5% para ser um adicional provisório, temporário, e terminou ficando como definitivo. A nossa tributação é muito injusta e, mais ainda, o contribuinte brasileiro não recebe a compensação pelo que paga, não tem a contrapartida pelo que paga. Para haver um aumento desse tipo, então, teria que se fazer uma revisão nas faixas de renda da tabela? Eu acho que esse assunto não poderia ser mexido. Eu acho que esperar um momento oportuno para o país e até tirar essa contribuição adicional de 2,5%, tanto da alíquota de 15% como da alíquota de 25%. Desde a promulgação da Constituição brasileira, sabe? O Estado brasileiro ficou muito engordurado, né? E depois, o que foi que aconteceu? Com a aprovação da reeleição, os estados e municípios também foram praticamente destruídos na sua estrutura financeira. Então, a solução para eles foi a mais curta, aumentar impostos e criar taxas. E hoje o Brasil possui uma das tributações cargas tributárias mais altas do mundo, repito, sem o retorno. Na segunda metade da década de 70, nós tínhamos uma perspectiva de 40 a 50 anos para atingirmos o grau de país plenamente desenvolvido, e atualmente nós temos uma perspectiva de 130 a 150 anos, porque desde a redemocratização, a eficiência do gerenciamento do Brasil ficou muito ruim. Perdemos o planejamento estratégico, o projeto de nação, que quando o país foi redemocratizado, começaram a dizer, planejamento é coisa de militar. Então, no Brasil, o país não precisa de planejamento, e foi o que aconteceu. Então, nós estamos demorando muito tempo para atingir esse grau de desenvolvimento econômico, né? Temos o exemplo, por exemplo, da Coreia, que na década de 60 era um país pobre, semelhante a alguns países da África, né? O Brasil já era um país em franco desenvolvimento econômico, e hoje a Coreia do Sul é uma das economias, um dos países mais sólidos, mais desenvolvidos do mundo, e o Brasil ainda está com essa denominação de país emergente. Quando uma crítica como essa de aumento de impostos vem de dentro da base do governo, tem mais chance do governo escutar, né, senador? Eu já falei com o próprio presidente dias atrás que não deixassem que outras pessoas do governo aumentassem impostos, porque a sociedade brasileira, o povo brasileiro, já está exaurido com o pagamento de impostos. Hoje o brasileiro paga 5 meses e meio de trabalho de impostos. É uma coisa fantástica, é uma coisa até desumana, não é? Você tem uma ideia,
a carga tributária dos Estados Unidos total é 25% do produto interno bruto. Esse é o limite para o país conseguir atingir o grau de desenvolvimento. E o Brasil já chegou a 36%. Então, com essa carga tributária, é pouco provável que um dia o Brasil venha a ser um país desenvolvido. O Brasil tem uma carga tributária de países de modelo de bem-estar social, que tem o serviço público de qualidade, mas não tem esse serviço, não oferece isso à população. Qual modelo o senhor acha que é mais adequado ao Brasil? A carga tributária do Brasil é semelhante à carga tributária da Holanda, né? Sendo que a qualidade de vida, os serviços públicos, a segurança, a saúde, o bem-estar da população é totalmente diferente da brasileira, com a mesma carga tributária. Veja o exemplo da China, por exemplo, que hoje já é o segundo produto interno bruto, já é a segunda nação mais rica do mundo. A carga tributária é 15% do que ele produz. Então veja o contrapé em que nós entramos. Esse imposto representa um confisco da riqueza da população, tira do consumidor e do contribuinte renda para ele consumir, porque o consumo é a variável mais importante para compor o produto interno bruto, né? E na medida em que você confisca, que o país confisca a renda do contribuinte brasileiro, ele está tirando de uma forma consistente a possibilidade do Brasil se tornar um país desenvolvido. A solução para isso seria se aproximar mais do modelo americano, com menos serviços públicos? Eu não diria isso, não. Eu diria o seguinte, já que nós temos essa carga tributária alta, nós teríamos que fazer com que ela fosse diminuindo ao longo dos próximos anos. Na medida em que o Brasil recuperar a atividade econômica de uma forma definitiva, ou seja, recuperar o crescimento econômico, deixar que ao longo dos próximos anos, dos próximos 25 anos, por exemplo, vá se diminuindo paulatinamente o excesso de tributação no país, vá simplificando também a tributação, que é um custo muito elevado do país, né? E aí possamos encurtar esse período de 130 a 150 anos para chegarmos no grau de pleno crescimento econômico. Então, como o Brasil pode crescer? Uma carga tributária que confisca a renda da população. Como o Brasil pode crescer com o excesso de violência que hoje existe no país? Essa violência não está só matando as pessoas, não está só levando angústia e sofrimento para as famílias. Essa violência do país, ela está destruindo o sistema econômico, porque nós já temos muitos produtos no Brasil que não podem ser mais exportados porque o custo de segurança não permite mais que o produto seja exportado. Eu vi exemplos em São Paulo de um produto que gasta em segurança 10 a 15 vezes mais do que o semelhante produzido nos Estados Unidos e pelo menos de 15 a 20 vezes mais do que o produzido na China, né? Então, como é que nós vamos competir? Se já está provado por todas as teorias econômicas mais respeitadas de que o país hoje, para atingir um grau de pleno desenvolvimento, ele precisa ter uma educação de qualidade, ele precisa ter exportação, ou seja, a educação de qualidade cria conhecimento, e o conhecimento faz com que a pesquisa se desenvolva, a pesquisa tecnológica se desenvolva, a ciência se desenvolva, produzem-se produtos altamente sofisticados, com valor agregado, com mão de obra que tem um alto valor agregado, para exportar, como é o caso da Coreia, como é o caso da Alemanha, né? E isso não está acontecendo com o Brasil. Nós estamos tirando todas as possibilidades, com carga tributária elevada e com violência excessiva. Quais são os projetos que o senhor acredita que são prioritários ou medidas que precisam ser tomadas pelo governo em conjunto com o Congresso? O presidente propôs numa reunião de líderes, né,
uma comissão especial para tratar desse assunto, colocar essa pauta da segurança como uma pauta importante, né? Eu, pessoalmente, por exemplo, tenho vários projetos nessa área de segurança. O ano passado, quando uma escola em João Pessoa foi invadida, eu apresentei um projeto que já foi dado parecer positivo pela aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, que cria uma punição maior para aqueles meliantes que invadem escolas ou invadem residências ou cometem crime até 100 metros da proximidade da escola, porque os alunos não estão sempre dentro da escola, eles estão no entorno da escola também, eles estão se aproximando, eles estão circulando em torno da escola, então tem que proteger o entorno da escola, né? E eu vi recentemente, há poucos dias, uma estatística em que mais de 72% de alunos do primeiro e segundo grau, né, e os professores consideram como a violência o problema mais sério hoje das escolas brasileiras. Então você vê o que está acontecendo. A escola, que sempre foi um santuário, né, para proteger as crianças, para dar condições de segurança aos professores de desenvolver o seu trabalho, e hoje é um ambiente que não é mais respeitado. Os bandidos não respeitam mais, porque os bandidos, com esse atual Código Penal, com essa fragilidade das leis, eles não estão respeitando mais nenhum ambiente no país. Eles estão realmente desafiando o Estado Democrático Brasileiro. O Código Penal, a revisão do Código Penal está aqui no Senado, né, senador? Não seria o caso de pegar todos esses projetos que alteram o Código Penal e analisar em conjunto com a proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça? Algumas pessoas criam uma organização não governamental, né, e se autodenominam especialistas de segurança, né, e essas pessoas, muitas vezes com convicção do que está dizendo, achando que estão falando a coisa mais certa possível do mundo, né? Eles dizem como é que nós podemos endurecer as nossas leis, como é que nós podemos criar um código de processo penal mais ágil, né? Se os nossos presídios não têm condições, nós temos excesso de presos. É exatamente o pensamento contrário do que eu penso. Se nós tivéssemos um Código Penal rígido, um Código de Processo Penal rígido há 20 anos atrás, possivelmente hoje nós tivéssemos metade da população carcerária que o país tem hoje. Por quê? Porque em toda parte do mundo, país organizado, em todo país organizado, o Código Penal ele é preventivo, ele não é só punitivo, ele é preventivo. Então, se a pena é muito longa, o meliante, o bandido, ele pensa 10 vezes antes de cometer o crime, porque ele sabe que vai passar muitos anos na cadeia. Se ele sabe que vai matar, vai roubar, vai estuprar, vai assaltar e no outro dia está na rua, o código não é preventivo, o código não tira essa possibilidade dele pensar antes de cometer o crime. Senador, eu agradeço pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tem muito assunto ainda pela frente. Convido o senhor a voltar sempre que quiser. Obrigado pela presença. Agradeço a você de dar essa oportunidade de a gente manter esse diálogo e estarei também sempre à disposição e muito obrigado a todos os telespectadores da TV Senado.